Tiro no pé. Na última semana, registrou-se uma troca de farpas entre o governador de Minas, Romeu Zema, que lançou a primeira pedra, e o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, que a devolveu. O primeiro usou o termo nocivo para classificar o comportamento de Patrus. O troco para Zema foi ser chamado de incapaz. Do dicionário se revela que nocivo é capaz de prejudicar, de causar danos, prejuízos, danoso, prejudicial, como é a nicotina e álcool para a saúde. O termo da direção oposta, incapaz, que não tem capacidade para determinada ação, sem competência, inábil, incapaz de governar. Pode-se encontrar alguém que se coloque em um dos lados e bata palmas para o governador ou para o presidente da Assembleia. Entretanto, além do confronto inusitado, precisa-se perguntar o porquê. Quais as causas que levaram a isso? A Constituição determina para os poderes a busca de harmonia, exatamente o contrário daquilo que ocorreu mais uma vez nos últimos anos. O sistema presidencialista rege os governos federal, estadual e municipal e auspicia a procura de um Estado pacífico, construtivo e de proveitosa parceria para o bem da população e do Estado. Nos melhores e mais fecundos momentos vividos no passado, o diálogo, a solidariedade e o esforço conjunto na procura de soluções se encontravam na mesma mesa. Raramente, em Minas, o governo deixou de ter apoio da maioria dos parlamentares. O governante se preocupava, em primeiro lugar, em constituir uma sólida maioria na Assembleia para poder ser apoiado e sustentado em seus intentos, já que governar, em outras hipóteses, se torna inviável. Esta prática não ocorreu nos últimos 3 anos. Não se vislumbrou um esforço de cima para baixo. O governo de Minas se ilhou por escolha própria. Pode-se calcular, pelas últimas e mais polêmicas votações, que conta com cerca de 22 dos 77 parlamentares. Exígua base de perfil marcadamente fisiológico, brindado, como mostrou este jornal, por verbas milionárias, ocultas, arbitrárias e não uniformes. Apenas 10 parlamentares receberam cerca de 300 milhões de reais, de um bolo de cerca de 380 milhões de reais distribuídos em 2021. O Partido Novo é marcado pela ausência de classes mais populares, da base da pirâmide social. Considerando-se adepto de liberalismo ortodoxo, não cresceu no momento de governar. Começou com 3 parlamentares e hoje está apenas com 2. Um deputado, ou seja, 1/3 dos que elegeu, foi expulso ao divergir de algumas decisões. Isso, por si, mostra a dificuldade de se relacionar com o mundo real e ainda com a classe política, o funcionalismo e muitos outros setores. Trata os diferentes com certo esnobismo, certa suficiência, por vezes com chacotas ácidas. Tem dificuldade de relação com os terrestres comuns, que compõem o espectro social. Mesmo criticando duramente o fisiologismo, acabou conquistando uma parca minoria na Assembleia com a liberação exagerada e exorbitante para alguns parlamentares de verbas de 50 milhões de reais em 2021. Deixou outros, mesmo na base de apoio, com cotas de apenas 10 milhões de reais. E para mais de 50 deputados, nada. Refém, assim, de poucos e inúteis, dotados de apetite incomum, deixou de ter maioria e acentuou os motivos de oposição. Esforçou-se em consolidar uma maioria adversa. Isso também faz ruir os conceitos supostamente puristas do Partido Novo, que repudia o uso de verbas públicas para fins eleitorais e de conveniência. Além de fazer uso, o faz desastradamente e em volumes insanos. A divisão desproporcional de verbas é apenas um dos problemas. Talvez mais grave seja a confiança na aprovação popular de Romeu Zema e certa soberba na postura de "já ganhou", que transpira da chaminé.
As pesquisas mostravam que a aprovação no final do ano passado, com cerca de 60%, tinha, todavia, 2/3 a reclamar como insuficiente o desempenho do governo. O eleitor não viu obras nem melhorias na saúde e na educação, quanto menos na infraestrutura viária em estado de sucateamento. O que fez este governo? O que tem a dizer, além de críticas aos governos anteriores? A dívida pública subiu de 110 bilhões de reais para quase 160 bilhões de reais, sem que obras ou avanços fossem visíveis e concretos. O fato de o governador veicular proezas domésticas acentua a sensação de falta de resultados a mostrar no desempenho de suas obrigações. Despejar críticas ao presidente da Assembleia, quando a maioria derrubou os vetos aos aumentos salariais, está longe de resolver os problemas e, eventualmente, os agrava. O poder legislativo reflete, de regra, o que lhe é cobrado do eleitor. O governo coloca na vitrine, assim, a grave incapacidade de leitura da realidade. Age mais como avestruz, enterrando a cabeça. Mostra-se contraditório e estressado na condução dos seus deveres. Responder a uma derrota com ofensas acaba deixando a situação pior, como mais um tiro no pé.